Senador Flávio Bolsonaro não conseguiu concluir o registro de sua candidatura à presidência da República porque seu nome já consta em outro partido. Muros da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília são pichados por vândalos com frases de protestos. Jornalista negou ter cometido irregularidades e que não monitorou o integrante do Supremo Tribunal Federal. Em momento de corte de gastos, projeto de lei que trata dos preços dos combustíveis é aprovado no Congresso. Polícia Civil do Maranhão e o Ministério Público realizaram a Operação Hidra e prenderam foragido escondido no Rio de Janeiro. Polícia Civil Gaúcha faz operação contra um esquema de falsos investimentos e aposentada perde mais de 37 milhões de reais. Passageiros trocaram mirantes e observatórios pela janela de um avião para acompanhar o eclipse solar. E o consumo de chocolate continua em alta no Brasil, mesmo com o calor fora de época por causa do veranico provocado pelo El Niño. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O senador Flávio Bolsonaro não conseguiu concluir o registro de sua candidatura à presidência da República após aparecer no sistema da Justiça Eleitoral como filiado ao Partido Missão e não ao Partido Liberal. Diante do caso, o presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, encaminhou uma representação à Procuradoria-Geral Eleitoral e determinou a instauração de um inquérito. De acordo com a Corte, não houve invasão do sistema, mas uso indevido das credenciais do Missão. O senador Flávio Bolsonaro não conseguiu registrar nesta quinta-feira a candidatura à presidência pelo PL. O motivo foi uma alteração no cadastro da Justiça Eleitoral. Flávio apareceu como filiado ao Partido Missão, enquanto a filiação anterior ao PL foi encerrada. A defesa do senador classificou o caso como uma filiação fraudulenta e pediu ao TSE o restabelecimento da filiação ao PL. Inicialmente, a equipe de Flávio levantou a possibilidade de um ataque hacker ou de acesso indevido a credenciais. Mas o TSE informou que não houve invasão do sistema. Segundo a Corte, a filiação foi registrada por alguém que tinha credenciais do Partido Missão para efetuar filiações. Para o advogado especialista em direito eleitoral Alberto Rolo, essa situação já aconteceu em pleitos anteriores. É evidente que isso é uma fraude, né? Uma fraude praticada no sistema de filiação partidária da Justiça Eleitoral. Não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu antes e acaba atrasando a análise do pedido de registro do Flávio Bolsonaro. É público, é notório que Flávio Bolsonaro sempre esteve filiado ao PL e que vai ser candidato a presidente da República pelo PL. O que a lei exige é que o candidato que vai concorrer por aquele partido esteja filiado a ele e não a outro partido, né? Por isso, um prejuízo jurídico de atraso no exame do pedido de registro. A informação tem que ser corrigida, vai ser corrigida imediatamente, o mais rápido possível, para o TSE prosseguir na análise dos demais requisitos. Aqui no Tribunal Superior Eleitoral, o caso ainda está sendo analisado. A defesa de Flávio Bolsonaro quer que a filiação ao PL seja restabelecida para que o registro da candidatura possa ser feito. Já a missão declarou ainda que vai entregar à Polícia Federal e à Justiça Eleitoral os registros técnicos da operação, como logs, e-mails e endereços de IP. A alteração é relevante porque, para concorrer à eleição, o candidato precisa estar regularmente filiado ao partido pelo qual vai disputar o pleito.
O presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, determinou a abertura de um inquérito para investigar o caso. A representação foi encaminhada à Procuradoria-Geral Eleitoral e também foi determinada a abertura de investigação pela Polícia Judiciária. O TSE também informou que o PL já pediu a desfiliação de Flávio do Missão. O pedido está sendo analisado pela Corte. O Partido Missão afirma que também foi vítima de uma filiação fraudulenta. Segundo a legenda, o sistema identificou a irregularidade e o partido tentou cancelar a filiação. Como é que funciona o sistema de filiação? Cada partido tem a sua própria senha nos diferentes níveis, né? No nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Então precisa depois a Justiça Eleitoral verificar com os partidos, os dois partidos envolvidos, como é que aconteceu eventualmente o vazamento dessa senha, principalmente o Partido Missão, já que a filiação foi feita no Partido Missão, né? E aí a Justiça Eleitoral tem condição de verificar de onde partiu essa anotação de nova filiação, de que computador, né, de que máquina, o IP dessa máquina, que senha foi vazada. Então, tudo isso tem que ser devidamente investigado. Mas agora a informação tem que ser corrigida. Já vai causar um prejuízo jurídico, porque vai atrasar. O registro poderia ser examinado em alguns dias e, de repente, vai ter que esperar a correção dessa informação. Flávio Bolsonaro foi oficializado pelo PL como candidato à presidência no fim de julho. O prazo para registro das candidaturas termina às 19h deste sábado. A campanha eleitoral começa oficialmente no domingo. E acaba de ter a correção. O senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, oficializou agora há pouco a sua candidatura na Justiça Eleitoral e registrou um patrimônio de mais de 8 milhões de reais. Em sua chapa está seu vice à presidência, o deputado federal Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas. O Departamento de Estado dos Estados Unidos negou que tem um plano para impedir a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O órgão ainda afirmou que respeitará qualquer governo eleito em outubro no Brasil. Depois que o Departamento de Estado norte-americano divulgou um vídeo nesta semana dizendo que o domínio dos Estados Unidos em toda a América nunca mais será questionado, acendeu um alerta na equipe do presidente Lula. No Palácio do Planalto, há quem acredite que o secretário-chefe do Oregon, Marco Rubio, quer evitar a reeleição do presidente brasileiro. De acordo com assessores de Lula, a sensação de que Rubio teria algum tipo de plano para impedir a reeleição foi reforçada após o governo de Donald Trump divulgar o vídeo. Marco Rubio é uma das principais autoridades do mandato atual de Trump e a mente por trás da nova etapa da doutrina Monroe, que os Estados Unidos buscam implementar para dominar a América Latina, sob a ameaça de uso militar a quem não se curvar aos desejos norte-americanos. O secretário de Estado também adotou um posicionamento mais inflamatório, como quando criticou o presidente Lula em suas redes sociais. O governo Trump tem um projeto de colocar os países latino-americanos à disposição de seus interesses e retirar qualquer influência de governos de esquerda neles. Essa investida fez com que vários países da região elegessem governos alinhados ideologicamente ao presidente norte-americano. Dessa forma, o Brasil se torna o governo de esquerda de principal alvo dessa nova tentativa de domínio do governo de Donald Trump. A situação ocorre em meio a uma crise diplomática entre os dois países após sucessivos tarifaços contra produtos brasileiros. O movimento do MST pichou a embaixada dos Estados Unidos em Brasília com frases de protesto no muro. O grupo queimou a parede da sede e escreveu que o país americano faz guerra e lucra com a morte. A embaixada classificou o ato como um vandalismo inaceitável. A intervenção foi um ato conjunto entre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e o Levante Popular da Juventude, ambas organizações sociais de esquerda.
Em uma nota publicada nas redes sociais do movimento, o MST admitiu a autoria da pichação e alegou que o objetivo era denunciar os impactos da política imperialista do governo americano. A organização também caracterizou o protesto como parte do projeto Jornada Nacional da Juventude Sem Terra, que funciona como uma homenagem ao ex-ditador cubano Fidel Castro. Durante a manifestação, os integrantes vestiam roupas militares e uma cartola que remete ao Tio Sam, personagem de desenho popularmente conhecido como uma personificação dos Estados Unidos. Além da pichação, os militantes queimaram uma bandeira estadunidense, que foi alterada com símbolos de caveiras e bombas. Eles também carregavam faixas, uma delas com os dizeres: a indústria da guerra dos Estados Unidos é igual à morte, fome e à destruição da natureza. O MST já realizou atos semelhantes em outras cidades, bem como o Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife, sempre mirando as instalações da Embaixada Americana. A manifestação na sede da embaixada acontece em um momento emblemático de atrito político entre o Brasil e os Estados Unidos e acusa o governo de Donald Trump de tentativas de interferência eleitoral. A embaixada dos Estados Unidos afirmou que está ciente dos atos de vandalismo e que tais ações são inaceitáveis. Em uma nota enviada à imprensa, a entidade alegou estar trabalhando com as autoridades de segurança locais para investigar os fatos. O presidente da Conafer, Carlos Lopes, se entregou hoje na sede da Superintendência da Polícia Federal. Ele estava foragido desde novembro do ano passado. De acordo com as investigações, ele está sendo acusado de corrupção e outros crimes envolvendo desvios do INSS. De acordo com a Polícia Federal, o presidente da Conafer, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, ele estava foragido desde novembro do ano passado, quando foi alvo de um mandado de prisão. A Conafer, no entanto, publicou uma nota na época negando que ele teria fugido e afirmou que o presidente da instituição estava em viagem em área de difícil acesso, com limitação de comunicação e que estaria em processo de retorno. A Confederação Sindical é apontada pelos investigadores como peça central de um esquema que teria usado filiações falsas para realizar cobranças não autorizadas de beneficiários do INSS. Hoje, Carlos Lopes se entregou à Polícia Federal para cumprir mandado de prisão preventiva expedido desde aquela época pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Com a prisão, a PF defendeu que ele possa responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Durante as investigações, foi encontrado planilhas de pagamentos de propina da Conafer e transferências bancárias, que correspondiam aos dados das planilhas. Toda a ação faz parte da Operação Sem Desconto, que apura um esquema bilionário de descontos indevidos e ilegais de aposentadorias e pensões do INSS. No mês passado, a PF concluiu a primeira investigação da operação, quando foram indiciados ao todo 48 pessoas. Entre eles está o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, Alessandro Stefanuto. Toda essa investigação começou em 2023 pela Controladoria Geral da União no âmbito administrativo. De acordo com as investigações, o esquema de fraudes consistia em descontar de aposentados e pensionistas do INSS valores mensais, como se eles tivessem se tornado membros de associações de aposentados, quando, na verdade, não haviam se associado nem autorizado os descontos. Segundo as investigações, os descontos indevidos ultrapassam os 6 bilhões de reais. E veja a seguir, em momento de corte de gastos, projeto de lei que trata dos preços dos combustíveis é aprovado no Congresso. E você vai ver também, jornalista negou ter cometido irregularidades e que não monitorou ministro do Supremo Tribunal Federal.
O jornalista maranhense Luiz Pablo negou ter cometido irregularidades e que não monitorou o integrante do Supremo Tribunal Federal. O inquérito aberto pela Polícia Federal trata de uma suposta perseguição ao ministro Flávio Dino e seus familiares. Na reportagem publicada por Luiz Pablo, mostra que familiares do ministro Flávio Dino usou de forma irregular o veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, pode levar a discussão para o plenário. O jornalista maranhense Luiz Pablo Conceição Almeida nega ter monitorado o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal ou familiares do magistrado. Ele é o principal alvo de um inquérito relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, que investiga suspeitas de perseguição e obtenção irregular de informações sobre Dino. As investigações começaram após reportagens publicadas pelo jornalista sobre o uso de veículos oficiais do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares de Flávio Dino. Em março, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca na casa de Luiz Pablo e apreendeu equipamentos de trabalho, entre eles celular e computador. Foi então que, a partir desse material, os investigadores tiveram acesso a conversas do jornalista com pessoas que forneciam informações para as reportagens. Inclusive, nessa semana, novas buscas foram realizadas contra pessoas apontadas como fontes do jornalista. Entre elas está Raimundo Curtrim, ex-secretário de Segurança do Maranhão. Segundo a investigação, Curtrim teria obtido informações sobre veículos e deslocamentos de Flávio Dino e repassado esses dados ao jornalista. O caso agora tramita sob sigilo. Luiz Pablo diz que recebeu as informações de uma fonte e que não fez monitoramento do ministro ou de familiares. O jornalista também nega ter recebido dinheiro para publicar as reportagens. Um dos pontos da investigação envolve uma transferência de R$100 mil feita por um advogado para uma terceira pessoa. Segundo Luiz Pablo, o valor era um empréstimo para a compra de um imóvel e não tinha relação com as publicações. A investigação, porém, levanta suspeitas sobre a relação financeira e o conteúdo das reportagens. Flávio Dino, por sua vez, afirmou nesta quinta-feira que tem suportado agressões e injustiças e disse que, como ministro do STF, não pode participar todos os dias de debates públicos. Dino afirmou ainda que sua biografia e sua atuação profissional em 37 anos de serviço público são sua maior defesa. Sobre os veículos que motivaram as reportagens, a assessoria de Dino e também o Tribunal de Justiça do Maranhão negaram qualquer uso irregular. Segundo a explicação apresentada, o carro blindado foi cedido ao ministro dentro de acordos de cooperação e de normas de segurança do Judiciário. O caso também acabou por provocar uma reação de entidades da imprensa. A Abrage, a FENAGE e também outras organizações questionaram as medidas e alertaram para os riscos ao sigilo da fonte, que é uma garantia prevista na Constituição. O sigilo da fonte é uma garantia fundamental do jornalismo, mas também observam que ele não é necessariamente absoluto quando existem indícios concretos de crimes. Como o processo ainda está sob sigilo, ainda não é possível conhecer todo o fundamento dessa decisão. A presidência do Supremo Tribunal Federal, em nome deste tribunal, manifesta solidariedade ao ministro Flávio Dino e reconhece que ameaças à segurança física dos ministros e familiares devem ser apuradas com rigor. A Secretaria de Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal colaborará com as autoridades públicas para a plena elucidação dos fatos e pela responsabilização, inclusive penal, de quem tiver praticado crimes. O Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo, como não poderia deixar de ser, reafirma seu compromisso irrenunciável com a Constituição, com o respeito às liberdades fundamentais, sobretudo com a liberdade de imprensa e com o direito fundamental dos jornalistas ao sigilo de fonte. Ao longo dos anos, a jurisprudência da Suprema Corte realçou, como não poderia deixar de ser feito sob a égide da Constituição de 1988, a primazia que esses direitos têm dentro do arcabouço legal.
O governo brasileiro deu início ao processo de reciprocidade contra os Estados Unidos e notificará o governo do presidente Donald Trump. A legislação permite ao Brasil adotar contramedidas diante de ações unilaterais de outros países que prejudiquem a competitividade internacional brasileira. Os Estados Unidos aplicaram uma tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros. A abertura do processo não significa a aplicação automática de retaliações contra produtos ou empresas norte-americanas. O procedimento segue o rito estabelecido pelo decreto que regulamentou a lei da reciprocidade e prevê etapas de análise antes da eventual adoção de contramedidas. O projeto de lei complementar que trata dos preços dos combustíveis aprovado pelo Congresso não fecha a conta e pode pesar nas contas públicas. O governo vai gastar à vista e poupar a prazo, justamente no momento em que precisa fazer o corte de gastos. O governo levou aos parlamentares um pedido específico: compensar a redução dos impostos federais sobre os combustíveis causado pela guerra no Irã com receitas extraordinárias do petróleo deste ano. Dessa forma, garantiria a receita necessária para cobrir uma despesa criada em meio aos impactos do conflito no Oriente Médio sobre diversos setores. A gestão Lula havia calculado que as medidas de ajuste economizariam 10 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. O problema é que o Congresso incluiu uma série de jabutis no projeto de lei complementar. Foram incluídos pouco mais de 1 bilhão de reais em subsídios para o etanol. Também foram ampliados em 2 bilhões e meio de reais os recursos fora do teto destinados à defesa nacional, além da inclusão de subsídios para fertilizantes e terras raras. Também foram retirados do cálculo do arcabouço fiscal os gastos com a Copa do Mundo Feminina. Houve ainda antecipação para 2026 de despesas com saúde e educação, que estavam previstas só para 2027. Há, portanto, uma mistura de subsídios e gastos que ficam fora das regras do arcabouço fiscal, concentrados em 2026. O orçamento está chegando a um ponto que fica cada vez mais difícil de administrar. Ele está praticamente todo comprometido, deixando pouco espaço para despesas não vinculadas, inclusive para o próprio ajuste fiscal. Essa estratégia, reforçada pelo projeto de lei complementar de gastar à vista e poupar a prazo, é muito perigosa. A dívida pública continua crescendo, assim como a preocupação dos investidores com o desequilíbrio fiscal brasileiro. Isso pode pressionar a inflação e manter os juros ainda mais elevados. O Brasil precisa fazer um ajuste fiscal, e não é assim que ele será feito. O Ibovespa segue na 8ª sessão seguida no vermelho. O mercado vem pressionado por balanços corporativos trimestrais e cautela com o cenário externo e do petróleo por conta da crise geopolítica no Estreito de Hormuz, que segue sem uma definição. A cotação do dólar teve uma leve alta de 0,62%, com a moeda americana sendo negociada a R$ 5,19. Já a Bolsa de Valores fechou em baixa, em 0,23%, aos 167.101 pontos. Muitos profissionais não faltam no trabalho mesmo quando estão doentes. O motivo principal é o medo de perder o emprego. Esse comportamento é chamado de presenteísmo. É o que acontece quando o funcionário comparece mesmo sem as condições físicas ou mentais para trabalhar. Para o brasileiro, não é incomum deixar de faltar ao trabalho mesmo estando doente. Essa prática está sendo chamada de presenteísmo por especialistas que descrevem o fenômeno como estar fisicamente no ambiente de trabalho, mas sem as condições mentais ou físicas necessárias para desempenhar as devidas funções. Os motivos principais são o medo de ser demitido, o receio de prejudicar a equipe e a pressão por produtividade. Um estudo da RIS Recursos Humanos, feito por 1.537 trabalhadores, apontou que 70,3% dos entrevistados já compareceram ao trabalho, mesmo sentindo que precisavam descansar por motivos de saúde. 35,4% responderam que a razão é evitar sobrecarregar os colegas de equipe, enquanto outros, 27,9% disseram que o problema de saúde não era tão grave. No entanto, a negligência dos cuidados à saúde trouxe consequências.
39,7% dos entrevistados alegaram que o quadro de saúde piorou, enquanto 32% afirmou que demoraram mais tempo para se recuperar das enfermidades. Quando perguntado sobre o posicionamento das corporações frente ao adoecimento dos funcionários, apenas 26,4% considerou que as empresas incentivam o afastamento. Os resultados da pesquisa chamam atenção para uma necessidade de mudança na cultura corporativa. As autoridades afirmam que priorizar a saúde física e mental dos funcionários também é investir em um ambiente de trabalho mais saudável e colaborativo. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite o desconto do aluguel residencial direto na folha de pagamento, criando a figura do aluguel consignado. A medida altera as regras do crédito consignado e do mercado imobiliário. O desconto na fonte poderá ser usado por trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS. O texto agora segue para o Senado. O Ministério Público do Rio de Janeiro deflagrou a Operação Aposta Suja. O objetivo é desarticular plataformas ilegais de apostas online que já movimentaram cerca de R$1,5 bilhão em apenas 4 anos. Segundo as apurações, o grupo criminoso usava diversos sites sem autorização do Ministério da Fazenda para aplicar os golpes. Alguns dos endereços usados eram o furiabet.bet, galeradabet.bet e voudi.bet. A diligência descobriu que o dinheiro obtido era direcionado para contas de laranjas por meio de uma articulação meticulosa. Os apostadores conseguiam depositar os valores normalmente, mas eram bloqueados pelo sistema no momento de resgatar os seus saldos. Em seguida, os criminosos convertiam o dinheiro em moedas digitais para esconder a origem e dificultar o rastreamento. Para não chamar a atenção de órgãos federais com os valores exorbitantes, o lucro era dividido em várias contas bancárias em valores menores. O dinheiro também era enviado para bancos de outros países, principalmente para paraísos fiscais, onde as leis de fiscalização permitem mais brechas para a lavagem de dinheiro. Depois de toda a articulação, os criminosos traziam o dinheiro de volta para o Brasil, como se fosse um lucro legítimo de investimentos no exterior. O Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos cumpriu 7 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. A operação segue em curso para identificar novas fraudes em plataformas de apostas. E veja a seguir: criminoso apontado como um dos principais chefes do Comando Vermelho no Maranhão é preso no Rio de Janeiro. E veja também: Polícia Civil Gaúcha faz operação contra um esquema de falsos investimentos e a aposentada perde mais de R$37 milhões. A Polícia Civil do Maranhão e o Ministério Público realizaram a Operação Hidra para desarticular a estrutura financeira do Comando Vermelho e conter a expansão territorial da facção. Durante a ação, um dos principais líderes foi localizado na Cidade de Deus, do Rio de Janeiro. A Operação Hidra tem como finalidade desarticular os núcleos operacional, financeiro e logístico do Comando Vermelho em municípios do Maranhão. A investigação também identificou ramificações da facção no Pará, Mato Grosso e Rio de Janeiro. A ação cumpriu 21 mandados de prisão temporária e 18 de busca e apreensão. Também foi determinado o bloqueio de mais de 17 milhões, além da apreensão de 10 veículos. Os investigados são suspeitos de integrar a organização criminosa armada de domínio territorial, cobrança de valores de prestadores de serviços essenciais, como provedores de internet. No Rio de Janeiro, foi preso Davi Oliveira Sodré, apontado pela polícia como um dos principais chefes do Comando Vermelho no Maranhão. De acordo com as investigações, ele estava escondido na Cidade de Deus desde 2024, mas continuava comandando o tráfico de drogas em pelo menos 6 cidades maranhenses. Além dele, foram presos no Rio Jadiele Marques de Araújo, companheiro de Davi, e apontado como responsável pela parte financeira da organização criminosa. Os traficantes reagiram e bloquearam algumas ruas na zona norte do Rio de Janeiro. Houve tiroteio e 3 pessoas morreram.
As investigações começaram após um ataque contra um provedor de internet na cidade de Brejó em 12 de setembro de 2025. De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram depois que o proprietário de uma empresa se recusou a pagar uma espécie de taxa exigida pelos criminosos. O Comando Vermelho vem expandindo a sua influência no Maranhão nos últimos anos, por meio de controle de rotas do tráfico de drogas, inclusive na Amazônia Legal. A operação de hoje foi realizada pela Polícia Civil do Maranhão e pelo Ministério Público do Maranhão. Davi Oliveira Sodré é apontado pela Polícia do Rio como um dos principais chefes do Comando Vermelho no Maranhão. O criminoso foi preso acusado de comandar um ataque contra um provedor de internet em Brejo, na região do Nordeste. A Polícia Militar deflagrou nesta quinta-feira operações em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro para conter a expansão territorial do Comando Vermelho. Ao todo, 27 unidades da corporação foram mobilizadas em ações contra o tráfico de drogas, roubos, barricadas e a atuação de grupos criminosos. As operações ocorrem na capital, Baixada Fluminense e na região metropolitana. Na zona norte da capital, policiais atuam no Morro do Quitungo e no Complexo do Chapadão. No Quitungo, um fuzil foi apreendido após um confronto. Segundo a PM, a arma estava com um homem suspeito de envolvimento na morte de um sargento da corporação em 2024. Já no Chapadão, a operação tem como foco o combate a roubos de cargas e de veículos, além da recuperação de automóveis e da retirada de barricadas. Na Cidade de Deus, na Zona Oeste, houve confronto durante a operação. 2 homens foram encontrados feridos e, de acordo com a polícia, com eles foram apreendidos uma pistola, uma granada, um radiotransmissor e drogas. Os 2 foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Outras ações também acontecem em comunidades como Vila Vintém, Batã, Pombo Sem Asa e Canal. Segundo a Polícia Militar, as operações buscam enfrentar a disputa pelo controle de territórios entre grupos criminosos. O Comando Vermelho tem sido apontado como uma facção que busca ampliar sua área de influência, inclusive sobre regiões antes controladas por grupos rivais e milícias. Além do combate ao tráfico, as equipes atuam no cumprimento de mandados de prisão e na apuração de denúncias sobre atividades ilegais. A mobilização faz parte da estratégia da corporação para conter e reduzir os impactos dessas disputas sobre moradores de diferentes regiões do estado. O Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell, afastou do cargo o juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho, responsável pelo processo de falência do Banco Santos. A decisão foi tomada após o jornal Estadão divulgar uma gravação de uma reunião em que o magistrado teria sugerido aos herdeiros do ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira a venda da participação da família ao Banco Master de Daniel Vorcaro. O juiz também teria indicado advogados para a família e sugerido que os herdeiros deixassem o processo e abrissem mão de ações de responsabilização. Após a publicação da reportagem, a Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo ordenou uma inspeção no gabinete do juiz. O magistrado entregou ao Conselho Nacional de Justiça um documento indicando que os processos sob a sua responsabilidade estavam em dia e que está à disposição para viajar a Brasília e prestar esclarecimentos do caso. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizou hoje uma operação contra uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes por meio de falsas plataformas de investimento. A investigação começou depois que uma aposentada de 70 anos perdeu mais de 37 milhões de reais. Ao todo, 2 pessoas foram presas. Segundo a investigação, o golpe contra a aposentada se estendeu por cerca de 6 meses. Nesse período, ela foi incluída em grupos de mensagens que pareciam reunir pessoas interessadas em investimentos. Ali, ela recebia orientações e acompanhava resultados que indicavam ganhos. Além disso, o esquema também tinha um site e um aplicativo em que a vítima via o saldo aumentar como se o dinheiro realmente estivesse rendendo. Com isso, ela passou a acreditar ainda mais na plataforma e fez aportes cada vez maiores. A aposentada só percebeu que tinha caído em um golpe quando tentou resgatar o dinheiro.
O saque foi bloqueado e, a partir daí, começaram as cobranças. Eram supostas taxas, impostos e outros valores que precisariam ser pagos para liberar o dinheiro. Mas a cada pagamento surgia outra exigência e a aposentada continuava pagando na tentativa de recuperar o que acreditava ter investido. No total, o prejuízo passou dos 37 milhões de reais. Esse tipo de fraude é conhecido no mundo inteiro como golpe do abate de porcos. O nome faz referência à estratégia dos criminosos de ganhar a confiança da vítima e aumentar, aos poucos, os valores retirados dela. O caso passou a ser investigado pelo Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil Gaúcha. A apuração durou 1 ano e meio, identificou pelo menos 140 possíveis vítimas e rastreou parte do dinheiro que passava por diferentes contas até ser convertido em criptomoedas. A investigação deu origem à Operação Criptoabate, deflagrada nesta quinta-feira aqui no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Para evitar que novas vítimas caiam nesse tipo de crime, a polícia reforça alguns cuidados. Promessas de ganhos muito acima do que o mercado costuma oferecer devem levantar suspeita. Antes de transferir dinheiro, é importante checar quem está por trás da plataforma e se ela tem credenciais. Se surgir exigência de um novo depósito para liberar o dinheiro, a orientação é não fazer o pagamento. Quem suspeitar que caiu em um golpe deve procurar a polícia e registrar a ocorrência. E veja a seguir, passageiros trocaram mirantes e observatórios pela janela de um avião para acompanhar o eclipse solar. E veja também, o consumo de chocolate continua em alta no Brasil, mesmo com o calor fora de época por conta do veranico provocado pelo El Niño. O fenômeno El Niño já atingiu um nível de forte intensidade que deverá aumentar sem parar. Segundo a Agência de Meteorologia dos Estados Unidos, a temperatura das águas do Pacífico já está quase 1,5 graus acima do normal. O El Niño já está em patamar forte e deve continuar ganhando intensidade até o final do ano. A partir de setembro, a Agência Climática dos Estados Unidos prevê 93% de chance de que o fenômeno evolua para a categoria muito forte, o que vem sendo chamado de Super El Niño. A probabilidade de que essas condições persistam até o início de 2027 é alta. O Pacífico Equatorial já está com águas cerca de 1,4 graus Celsius acima da média. O episódio é considerado um dos mais intensos desde 1950. O El Niño é caracterizado pelo aquecimento acima da média das águas do Oceano Pacífico Equatorial. O fenômeno é o oposto da Laninha, quando essa região do Pacífico fica mais fria do que o normal. Uma manifestação mais forte, porém, não significa necessariamente consequências mais graves em todo o planeta. A intensidade aumenta as chances de ocorrerem os efeitos mais característicos, como tempestades, secas e ondas de calor, dependendo da região. No Brasil, o El Niño costuma provocar tempo mais seco no norte, nordeste, centro-oeste e em parte do sudeste, enquanto a região sul tende a registrar mais chuvas. Com isso, aumentam as chances de um verão muito quente em grande parte do país e também o risco de incêndios florestais. Por causa desse cenário, o governo federal já liberou mais de 300 milhões de reais para ações de combate ao fogo e medidas preventivas. O fenômeno ocorre, em média, a cada 2 a 7 anos e costuma durar cerca de 12 meses. Mas a força deste episódio depende não apenas do aquecimento do Pacífico, mas também da forma como o oceano e a atmosfera vão interagir nos próximos meses. Os cientistas destacam ainda que o El Niño acontece em um planeta que já está mais quente, o que pode ampliar os riscos associados a eventos extremos. Mesmo com a previsão de um evento muito forte, o Brasil já apresenta alguns sinais positivos no combate aos incêndios. A área queimada no país em 2026 está cerca de 33% abaixo da média histórica, segundo dados do Boletim do Fogo Brasil. Para o Ministério do Meio Ambiente, a redução está relacionada a ações de monitoramento, prevenção e combate. A expectativa agora é acompanhar a evolução do El Niño e reduzir os impactos do calor, da seca e dos incêndios nos próximos meses.
Pesquisadores da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, estão testando se os tubarões podem atuar como observadores móveis de dados oceânicos em tempo quase real. Para isso, os animais recebem sensores que medem as condições do oceano e fornecem informações para modelos oceanográficos, atmosféricos e climáticos. Os pequenos dispositivos eletrônicos medem a condutividade elétrica da água do mar, uma métrica estreitamente relacionada à salinidade, além da temperatura e da profundidade, enquanto os animais nadam e mergulham. De acordo com uma das pesquisadoras, os tubarões oferecem uma nova oportunidade para esse tipo de pesquisa, porque são abundantes, estão amplamente distribuídos e são mais fáceis de acessar do que muitos mamíferos marinhos protegidos. Até então, a marcação de tubarões normalmente monitorava somente os locais para onde esses peixes se deslocavam e os habitats que utilizavam. Os pesquisadores selecionam tubarões capazes de coletar os dados mais úteis para a pesquisa sobre furacões e dão preferência a espécies que sobem à superfície com frequência suficiente para que seus dispositivos de rastreamento transmitam as informações aos satélites. Análises anteriores apontaram que os tubarões maco de barbatana curta, os tubarões azuis, os tubarões martelos lisos e os tubarões brancos juvenis como fortes candidatos para esse tipo de pesquisa no Atlântico Norte. Segundo os pesquisadores, o processo de marcação começa no início de maio, quando espécies altamente migratórias se aproximam da costa, deixando seus habitats de inverno mais distantes no Atlântico. Os pesquisadores seguem de 50 a 65 quilômetros mar adentro, a bordo de uma embarcação de pesquisa, lançam linhas com iscas e esperam normalmente de 2 a 3 horas até que um tubarão morda a isca, e eles pegam o animal para colocar o equipamento. O processo de marcação em si é efetuado por uma equipe que se assemelha às que atuam nos boxes de uma corrida automobilística e geralmente leva menos de 5 minutos. A marcação é realizada de forma a fim de minimizar o impacto sobre os tubarões. As etiquetas são fixadas com materiais projetados para corroer e se soltar ao longo do tempo. Passageiros trocaram mirantes e observatórios pela janela de um avião para acompanhar o eclipse solar que ocorreu na última quarta-feira. Companhias aéreas na Europa programaram voos especiais para colocar as aeronaves na posição e no horário exatos da passagem do fenômeno, permitindo que viajantes observassem o Sol a milhares de metros de altitude. Na Espanha, uma empresa de aviação organizou uma operação que partiu do aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas e retornou ao mesmo terminal depois de sobrevoar a província de Palência e o norte do país. A aeronave chegou a aproximadamente 10 mil metros de altitude durante a observação. A programação do voo foi planejada justamente para sincronizar a trajetória da aeronave com o horário do fenômeno. A experiência em altitude oferece algumas vantagens em relação à observação em solo, principalmente por colocar os passageiros acima de parte das nuvens e reduzir o risco das condições meteorológicas impedirem a visualização. O voo espanhol não teve apenas turistas e entusiastas a bordo. Cientistas do projeto Chélios, liderado pelo astrônomo Miquel Serra Ricard, também participaram da viagem e aproveitaram a posição privilegiada para estudar a coroa solar. É a camada mais externa da atmosfera do Sol, que ganha um destaque ainda maior durante um eclipse total. A Espanha não foi o único país europeu a levar a observação do eclipse para os céus. Na Bélgica, a Brussels Airlines fretou um Airbus A320 em parceria com o Observatório Público Uraniano e universidades locais. A aeronave foi posicionada para permitir a observação do eclipse parcial, e também recebeu pesquisadores interessados no fenômeno. No Reino Unido, uma das companhias aéreas do país organizou outra experiência com voo especial de ida e volta a Londres. Assim como nas demais operações, horário e rota foram planejados para aumentar as chances de encontrar a melhor posição possível para observar o fenômeno. Além de fugir de eventuais nuvens, acompanhar o eclipse a bordo de um avião pode proporcionar uma perspectiva diferente daquela encontrada em terra. A cerca de 10 quilômetros de altitude, passageiros conseguem observar o fenômeno acima de uma parcela significativa da atmosfera terrestre. O que antes era apenas um cenário de férias, hoje também é palco para casamentos. Os pés na areia e as paisagens paradisíacas passaram a atrair casais que escolhem casas longe dos salões fechados. O movimento deu força a um novo segmento do turismo e já é um importante motor para a economia local. Nas cidades litorâneas, principalmente no Nordeste, os casamentos se tornaram um importante motor do turismo local.
transformando antigos destinos de férias em alguns dos principais destinos brasileiros para a realização de cerimônias. As estimativas de empreendedores locais dão conta de que a região recebe centenas de casamentos por ano atualmente. Os casamentos nessa modalidade ganharam força sobretudo depois da pandemia, que também deu mais espaço para a realização de cerimônias menores e mais íntimas. Em vez de grandes centros urbanos ou de salões fechados, muitos casais passaram a buscar praias menos movimentadas, hospedagens menores e experiências mais reservadas. Em muitos casos, os convidados chegam 2 ou 3 dias antes da cerimônia e prolongam a estadia depois da festa. De acordo com especialistas, esse movimento ajuda a explicar por que lugares relativamente isolados ganharam tanta força entre os consumidores de alta renda. Segundo eles, essas experiências passaram a funcionar também como uma forma de mostrar status. Em vez da ostentação explícita, ganham valor a sensação de exclusividade, as praias vazias, os poucos quartos, o silêncio, a privacidade e o atendimento altamente personalizado. Embora a imagem vendida por esses destinos esteja associada à simplicidade e ao contato com a natureza, a realização de um casamento nesses locais exige uma operação complexa. Os casamentos em praias afastadas dependem do transporte de equipamentos, da montagem de estruturas, da logística dos fornecedores e de equipes numerosas trabalhando durante vários dias. O crescimento desse mercado também começa a levantar discussões sobre infraestrutura e preservação ambiental. Segundo especialistas, o setor pode gerar renda e movimentar as economias locais, mas precisa crescer com infraestrutura, políticas públicas e planejamento do território. Sem esse planejamento, o destino corre o risco de perder justamente aquilo que hoje faz tanta gente querer ir para lá. O chocolate é um ingrediente quase universal na casa dos brasileiros. Mesmo que seja em todas as estações, aumenta durante o inverno. Agora estamos passando por um veranico, mas basta ter um pouco de paciência, porque o calor fora de época deverá acabar em breve. O chocolate está presente em cerca de 92% dos lares brasileiros. O produto faz parte de diferentes momentos de consumo, como receitas, sobremesas, presentes e situações associadas ao bem-estar. Durante o inverno, essa presença ganha ainda mais destaque, com opções como fondue, petit gâteau e chocolate quente, além de bebidas à base de café, como mocha e cappuccino. Segundo especialistas do setor, o chocolate deixou de estar associado apenas a datas comemorativas e passou a ocupar espaço em momentos mais cotidianos. A busca por pequenas recompensas e experiências de consumo mais afetivas tem impulsionado a procura por produtos personalizados, edições limitadas, kits para compartilhar e experiências de degustação. Sabores como café, paçoca, caramelo, frutas vermelhas e pistache também ganham espaço entre os consumidores. Mesmo com a alta no preço do cacau e do produto final, o consumo de chocolate continua resistente no país. Cerca de 65% dos brasileiros afirmam consumir chocolate toda semana. O inverno também tem peso importante para o setor e chega a responder por quase 1/3 da produção anual. Além das vendas em supermercados e no consumo doméstico, o chocolate também ganha espaço em padarias, cafeterias, hotéis, restaurantes e confeitarias. Sobremesas assinadas, menus sazonais e harmonizações transformam o ingrediente em uma experiência gastronômica e amplia as oportunidades de negócio. O mercado de chocolate movimenta cerca de 22 bilhões de reais por ano no Brasil, mostrando que o produto já faz parte não só da rotina dos consumidores, mas também da economia brasileira. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.